Olá, queridos, bom dia. Chaia Cleidiano do Ministério Azeite e Vinho e chegamos ao nosso terceiro e último vídeo devocional desta semana da nossa série de estudos devocionais Santos e Santificados. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. E o terceiro passo que eu quero indicar para vocês para a sua santificação se tornar mais eficaz é este aqui. Desenvolva completamente a sua filiação divina. Em outras palavras, desenvolva completamente a sua identidade de filho de Deus, de filho de Elohim. E o texto que eu trago para vocês é apenas um, que se encontra em 1 João 3, 2 e 3, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus. Preste atenção, você já é filho de Deus. E ainda não se manifestou, ou mais ainda, né, dependendo da versão, não se manifestou o que haveremos de ser. Você já é, mas tudo aquilo que você é como filho de Deus ainda não está manifesto. Sabemos que quando ele, aqui se refere à própria pessoa de Deus, se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança de se tornar exatamente como Deus é, assim como ele é puro. Quando eu falo sobre desenvolver a sua filiação divina, a sua identidade de filho de Deus, eu não estou falando para você ter um entendimento de procurar reunir os requisitos para preencher uma vaga que está disponível na empresa de Deus. Não é isso, né? Geralmente, quem não consegue desenvolver sua identidade de filho é porque tem essa ideia. Ele trata a filiação com Deus como um concurso público, que ele tem que um vestibular, uma entrevista de emprego. Ele não trata como algo que ele já é, mas sim algo que ele precisa obter. E aí isso atrapalha completamente o desenvolvimento da identidade dele como filho. O que eu quero falar para você é que desenvolver tem a ver primeiro de você tomar consciência, como diz ali o apóstolo João, querido, você já é filho de Deus. Então a primeira coisa para te ajudar a desenvolver é tomar essa consciência de que você não vai se tornar filho de Deus e você não vai obter este cargo, esta posição, mas que você já é. A segunda coisa que um filho faz, além de ter total certeza de que ele é filho daqueles pais, é honrar e amar esses pais. E você honra e ama não apenas por meio de afeto, de palavras singelas, não apenas por meio de presentinhos, de lembrancinha, de abracinho, de cartinhas de amor. Não, você principalmente honra e ama o seu pai se comportando de acordo com a criação que eles te deram. Perto deles ou longe deles, você manifestando o filho e a filha que eles geraram e criaram para que você fosse. Isso é amar e honrar os pais, certo? É tipo assim, ó, não, eu vou aprender a ser honesto porque o meu pai e a minha mãe me ensinaram a ser assim, certo? Aqui, obviamente, eu estou falando sobre filiação divina, então eu estou falando sobre você entender que você já é filho de Deus. É óbvio que dentro do papel de paterno e maternidade aqui, eu estou me referindo a Elohim. E a terceira coisa de desenvolver a sua filiação divina é amadurecer nesta posição. Amadurecer primeiro você vai começar como um bebê de Deus, mas chegar uma hora que você vai ter que se tornar um adulto, um filho maduro. Então todos esses elementos, ter percepção, consciência de que você já é filho de Deus, amar e honrar a Deus e amadurecer nessa posição é o que eu estou explicando para você a respeito de desenvolver completamente ou corretamente a sua identidade de filho de Deus. Eu quero explicar para você que a filiação divina é o único caminho para que você seja exatamente como Deus e possa viver na sua santificação ou santidade exatamente como Ele espera. Se você não desenvolver a sua filiação, não se reconhecer como filho de Elohim, você jamais vai ser como Deus e jamais vai agir da maneira como Ele espera.
Não adianta você orar, eu quero amar como Deus ama, eu quero perdoar como Deus perdoa, eu quero me importar com os outros como Deus importa, eu quero ser perseverante, corajoso, forte como Deus é, eu quero ser indesistível como Deus é. Você só vai conseguir ser como Deus é se você desenvolver completamente a sua identidade de filho. E eu quero explicar para você que a posição de filho, né, de uma maneira geral, sempre foi a posição mais importante da vida de alguém. Porque é a partir da posição de filho que desenvolve a identidade de homem e de mulher e também as outras funções que você vai exercer na sua vida. Se você se casa como esposo, marido, esposa, mulher, mãe, e pai de alguém, como irmão, como profissional, todas as outras funções que você exerce na vida, elas são exercidas corretamente a partir da sua identidade. Mas a sua identidade, seja homem ou seja mulher, só é afirmada e só é formada, afirmada e formada a partir da posição de filho. Então, se você não entender a importância da sua posição de filho, a sua identidade como um homem segundo Deus, uma mulher segundo Deus e também uma esposa, uma mãe, uma profissional, uma amiga ou irmão, seja lá qual for, as outras funções que você exercer na sua vida a partir da sua identidade de mulher ou de homem, vai ficar atrofiadas e terem fracasso, porque a posição de filho não foi corretamente desenvolvida. Nós já estamos falando, né, sobre alguns problemas que a falta de desenvolvimento da sua identidade de filho gera, mas eu quero destacar outros 3 mais. O primeiro deles é uma permanência ou uma oscilação, tanto em convicções quanto em comportamentos iníquos ou incorretos, principalmente aqueles que foram herdados da sua educação familiar. Quando você não desenvolve a sua identidade de filho de Deus, você permanece na sua identidade de filho dos seus pais humanos. E aí fica uma loteria, porque aquilo de correto que os seus pais humanos te ensinaram, correto segundo Deus, ok? Você irá replicar. Mas aquilo de incorreto que os seus pais humanos te ensinaram, você também vai permanecer nesse caminho. Outra coisa, todas as palavras benditas e malditas que você ouviu dos seus pais, isso ainda vai nortear a sua autoestima e a sua confiança. E aqui eu quero ampliar o conceito de pais para também criadores, porque há pessoas que não foram criadas pelos pais, foram criadas por avós, por tios e etc. e tal. Essas pessoas têm um papel paternal e maternal na sua vida e a palavra e o ensino delas têm o mesmo peso emocional e espiritual sobre a sua vida, ok? Então, tipo assim, se você não desenvolver a sua identidade de filho de Deus, você vai continuar se comportando da mesma maneira incorreta e iníqua dos seus pais humanos e vai ter a mesma fé, a mesma convicção, a mesma interpretação da realidade como a deles. Então, esse, além dos problemas que eu já citei, é um outro problema que surge se você não desenvolver corretamente a sua identidade de filho de Elohim. O segundo comportamento, né, ou o segundo problema que a falta de desenvolvimento dessa identidade gera, é que você vai se tornar refém das características positivas e negativas do seu temperamento. Querido, todos nós nascemos dentro de 4 temperamentos, né? Signos é furada, temperamentos está completamente correto, certo? Os temperamentos são colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. E cada um desses temperamentos, eles têm pontos positivos e pontos negativos. Cada um deles tem aspectos bons e aspectos ruins. Se você não manifestar e não desenvolver a sua identidade de filho de Deus, você vai ficar refém dos seus temperamentos. A personalidade de Elohim, eu já falei isso de uma maneira
pincelada, tanto no nosso canal no Telegram, quanto aqui no nosso canal do YouTube, ela é apoiada, a personalidade do Deus pleno, ou de toda a família real, isso é Elohim, ok? Ela é apoiada em 16 características. Essas 16 características de personalidade você encontra em Isaías 11, versículo 1 e 2, e também em Gálatas 5, versículo 22 e 23, aonde você lê sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, e lá em Isaías você lê o espírito de conselho, de força, de inteligência, de conhecimento e etc. e tal. Somando isso, dá 16 características, e você consegue perceber Deus manifestando nas Escrituras esses 16 padrões de comportamento. Você vê um Deus conselheiro, estratégico, você vê um Deus sábio, você vê um Deus alegre, um Deus amoroso, um Deus benigno, um Deus bondoso, um Deus que tem domínio próprio, você vê um Deus manso, você vê um Deus humilde, etc. e tal. Então, se você não consegue desenvolver a sua identidade de filho, você nunca vai conseguir desenvolver essas 16 características e você vai ficar refém dos seus temperamentos. Então, você como melancólico, você vai ser excelente em todas as tarefas que você fizer. A excelência será o seu nome, mas em paralelo a isso, você vai ser uma pessoa que tem tendência a ficar ressentida por tudo, amargurada por tudo e tudo tratando como o fim do mundo, chorar por todas as coisas, ter uma facilidade para desistir das coisas, porque você é muito emotivo e qualquer situação você não sabe lidar emocionalmente com isso. Isso é um exemplo. Fleumático, você não tem disposição para fazer absolutamente nada. Apesar de ser extremamente criativo, você tem um problema enorme de acabativa. Tem coisas que você começa e geralmente você já se distrai e não termina. E o detalhe, o fleumático, ele é aquela pessoa que você consegue, ele é o mais criativo e o mais exuberante de todos os temperamentos. Ele manifesta essa característica de Deus, da beleza impressionante que Deus tem. Mas você consegue contar com ele por alguns minutos. Automaticamente ele já vai usar a mente dele para se distrair para outro lugar. O sanguíneo é a pessoa mais parceira que você pode ter para se divertir, mas não conte com ele com coisas sérias. O colérico, chamado de líder nato e uma série de outras coisas, é uma pessoa para dar e vender, mas tem que ser tudo do jeito dele. Se não for do jeito dele, não conte com ele que ele não vai fazer. E isso são algumas características dos temperamentos, e eu aconselho você até estudar para saber alguns problemas que você está tendo. Não é uma questão de pecado ou não, é porque você está sendo refém do seu temperamento. E por quê? Porque a sua identidade como filho de Deus não está completamente desenvolvida, e aí você não consegue manifestar essas 16 características de personalidade que Deus tem. O terceiro e último problema é que a falta de desenvolvimento que a identidade como filho de Deus traz é esse aqui. Você vai rejeitar de forma completa ou parcial a sua herança em Deus. E quando eu falo em herança, eu quero que você compreenda a sua proposta de vida na totalidade, porque o propósito da sua vida, o caminho que Deus escolheu para você, é uma herança deixada de pais para filhos. E dentro dessa herança você vai receber direitos, deveres, bens, riqueza, treinamento, instrução, legado. E aí, se você não se sente, não se percebe, não se reconhece como filho de Deus, de uma maneira completa ou de uma maneira parcial, você vai rejeitar a sua herança. As partes mais confortáveis, as partes mais desconfortáveis, as partes que você acha que outro melhor que você, que deveria ocupar, você irá rejeitar sobre isso. Então, 3 problemas surgem na nossa vida quando nós não desenvolvemos completamente a nossa identidade de filhos. Para desenvolver a sua identidade de filho de Elohim, de filho de Deus, eu quero te dar 4 orientações. A primeira eu até já falei aqui, é você parar de tratar isso como uma vaga que você tem
preencher, né, um concurso público que você tem que buscar, passar, um vestibular ou qualquer coisa. Você começar a tratar que você já é, que isso não é algo que você obtém, é algo que você já nasce sendo. Ser filho de Deus é algo da sua identidade, é quem você é, não é quem você irá ser no futuro, não é uma posição que você irá ocupar quando você, de acordo com seus critérios, né, muitas vezes incorretos, porque está fundamentado em baixa autoestima e pouca confiança, estabeleceu de requisitos, e quando você atingir os requisitos que você entende que um filho de Deus deve ter, então você vai lá, entrega o seu currículo para Deus e vê se ele te aprova para se tornar filho dele ou não. Querido, assim que você nasce em Deus, você já nasce sendo filho dele, ainda que não tenha manifestado tudo o que ele é. Então essa é a primeira coisa, pare de tratar como algo que você vai obter no futuro, assim que você adquirir os requisitos necessários. Trate como quem você é agora, ainda que você não tenha manifestado tudo o que eles são, tudo o que Elohim é. A segunda coisa é santificar a paterno-maternidade de Deus. Santificar, como nós já ensinamos aqui, e volte algumas casinhas na nossa primeira ou segunda edição, na nossa primeira edição, é distinguir, separar, parar de esperar que Deus haja na sua vida exatamente como seus pais ou criadores humanos agiram com você. Deus é Deus e eles são eles. Quando Jesus ensina a orar, e a primeira vez que eu falo sobre isso, e o nosso ensino em áudio vai estar disponível para você na descrição, que eu falo para vocês sobre como santificar a paterno-maternidade de Deus, eu trago naquele ensino em áudio a oração conhecida como Pai Nosso. E Jesus, quando ensina os discípulos a orar, ele diz assim, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, santificar a fama, a pessoa, a reputação de Deus, e aqui nesse caso de filiação, a paterna e maternidade de Deus é o segundo passo para você desenvolver a sua identidade de filho. Parar de achar que Deus tem que agir com você exatamente como seu pai, seja nos aspectos que você considera positivo ou nos aspectos que você considera negativo. Parar de achar que Deus tem que ser exatamente igual à sua mãe em aspectos positivos e negativos. E como você vai começar a santificar? De forma estratégica, você vai pegar aqueles dois textos que eu falei, Isaías 11, 1 e 2, Gálatas 5, 22 e 23, e vai estudar de uma maneira diligente, sabe? Pega a concordância Strong, dicionário internacional, e vai esmiuçar o significado de cada uma daquelas palavras ali no hebraico e no grego, de que amor significa, alegria significa, o espírito de conselho, de fortaleza, todas essas coisas. Depois você vai caçar nas escrituras todas as vezes que Deus, ao interagir com os escritores bíblicos, se comportou dessa forma dentro dessas 16 características. Depois, querido, você vai começar a analisar na sua vida quando Deus se manifesta, e você tem certeza que é Deus, essas características essas 16 características na sua vida. Se você foi daquela pessoa que sempre foi religiosa, então você nunca teve uma interação com Deus. Agora é o seu momento. Você vai começar a pedir para ele se manifestar na sua vida desta maneira, para que você possa reconhecer. Por quê? Porque quando essas 16 características estiverem totalmente completas e fortes dentro do seu coração, você não vai mais esperar que o seu pai celestial, que a sua mãe celestial te abandonem, assim como o seu pai e a tua mãe humana te abandonaram. Que eles falem com você, mintam para você e façam qualquer coisa errada, como o seu pai e a sua mãe humanos fizeram isso com você. À medida que você internaliza as características de Deus, você consegue santificá-lo. Não. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonaram, o Senhor me acolherá. Ainda que a minha mãe pudesse ter se esquecido do filho que ela amamentou, o Senhor nunca vai esquecer de mim. Por quê? Porque Ele é fiel. Os meus pais celestiais são fiéis. Elohim é fiel. Santificar
a paterno-maternidade de Deus, começando com esse estudo diligente sobre essas características nas Escrituras, passando pela sua vida, também vendo a forma como outras pessoas, né, que caminharam com Deus e caminham com Deus, testemunham a respeito dele, vai facilitar em muito para você fazer uma separação entre o profano e o santo, em tudo aquilo que Deus é e aquilo que não tem nada a ver com quem ele é. O terceiro passo para te ajudar a desenvolver a sua identidade de filho é honrar Elohim como seus únicos pais. Lembra daquele texto lá de Mateus que Jesus fala assim, ó, tem dois textos em Mateus, né? O primeiro que a ninguém chameis de pais, a ninguém na terra chameis de pais, a não ser o vosso Pai Celestial. E aí tem uma outra situação quando a família de Jesus está tentando impedir ele de cumprir a vontade do Pai, e ele diz assim, ó, o meu pai e a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Esse comportamento de Jesus, né, e essa orientação que ele deu para os discípulos dele, não é para você sair por aí, desrespeitar, destratar, e tratar com ojeriza, com asco, com desrespeito, as pessoas que te criaram na terra. E não é esse conceito. O que ele quer dizer é uma questão de priorização. Quem é a voz que te guia? Qual é como filho, quem você quer honrar? Quem você quer agradar? Quem é o superior na tua vida? Quem é a única autoridade? Você ainda vai ter afeto, honra, respeito e vai auxiliar e fazer a sua parte na vida de quem te criou. Mas, quando chocar as vontades, você deve reconhecer que você só tem um pai e uma mãe que estão no céu. Você deve reconhecer que você tem um único pai, que é Deus. Você deve reconhecer quando a sua família terrena bater de frente com a vontade de Deus para a sua vida, seja abertamente ou por causa de princípios e valores, a sua mãe não te ensinou a ser desse jeito, o seu pai não te ensinou a ser assim, mas Deus quer que você haja dessa maneira, você vai ter que ter um único pai no seu coração, porque não dá para servir a dois senhores, e os nossos pais, eles são senhores das nossas vidas, eles têm um peso de influência e autoridade sobre nós, sim, é verdade. E sempre terá, mesmo quando a gente for adulto, mesmo que eles ainda não nos mandem de uma forma aberta, os valores e os princípios que eles nos passaram ainda influenciam diretamente a forma como a gente se comporta, seja vivendo exatamente como eles esperam ou fugindo daquilo que eles nos orientaram. Eles ainda são um padrão de referência daquilo que nós queremos seguir ou de quem nós não queremos ser, mas a palavra deles ainda tem esse peso de influenciar as nossas vidas positivamente ou negativamente. Mas se eu tenho consciência de que eu sou filha de Elohim, essa voz humana, ela perde esse peso de autoridade. E não vai ter choques de vontade, porque eu só tenho um único Pai, que é o Celestial. O quarto e o último passo para te ajudar a desenvolver a sua filiação divina, a sua identidade como filho de Deus, é não ter vergonha de ser filho de Deus. Você pode dizer vergonha? Sim, vergonha. Você vai ter vergonha cada vez que você conviver com pessoas que não querem ser de Deus, nem acreditam em Deus, e você vai ter que agir de acordo com os princípios e valores dos vossos pais celestiais. Vai te causar uma vergonha por você ser o esquisitão ali, porque a sua mãe te ensinou a agir de determinada maneira, o seu pai te ensinou a agir de determinada maneira, mas ao seu redor todo mundo faz as coisas de uma forma diferente, você vai ter vergonha. Outra forma como essa vergonha pode se manifestar é quando você se comparar com Jesus e você perceber, eu não tenho nada a ver com Jesus, porque Jesus é o primogênito, é o filho mais velho de Deus, e aí você começar a dizer assim, mas eu não posso me reconhecer como filho de Deus porque eu não sou como Jesus. Mas você lembra que vocês estão em períodos de maturidade diferentes? Jesus é um filho adulto de Deus. E você chegou agora. Então você tem que se comparar com os inícios das pessoas e não com o final delas.
Você vai ser como ele é, à medida que você amadurecer como ele amadureceu. Então, se você tiver vergonha de se assumir como filho, porque as pessoas ao seu redor não se importam com Deus e não agem da forma como Deus te criou para agir, ou porque você não é tão magnífico quanto Jesus é, isso também vai te atrapalhar no seu processo de desenvolver a sua filiação. Por isso eu te digo, o quarto e último passo, não tenha vergonha de ser filho de Deus diante dos outros que não querem ou fingem que querem ser filhos de Deus, e não tenha vergonha de você ainda não ser de acordo com o seu irmão mais velho. Você vai amadurecer e você vai chegar lá, desde que você persista nisso. Ficou claro para você? Então até o nosso próximo vídeo.